Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Tigo TV Clube e hoje voltando com mais um papo de cinema, tá? E na verdade trazendo uma série, né? Não necessariamente um filme, mas é uma série, tá? Que ela tá repercutindo desde que ela estreou. Eu não sei exatamente qual dia que ela estreou, mas ela está repercutindo ali, porque ela tem algumas questões que são abordadas nela. E a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro episódio, tá bom? Eu até esse momento só assisti o primeiro episódio dessa série e eu pretendo falar dela depois que eu assistir todos os demais episódios completos, tá? Então eu não vou fazer episódio um, episódio 2. O 1 aqui é só para a gente poder ter ali uma ideia. Então eu acredito que alguns dias ali eu consigo encerrar, se eu tiver um pouco de tempo e paciência, né? Eu tento ver se eu consigo assistir num dia só. Talvez amanhã sábado, que eu acho que eu não tenho nada para fazer. Mas, gente, o que que acontece? Eu não conheço nada do enredo, né? Não conhecia, na verdade, porque agora, né? Para fazer essa live, eu assisti o primeiro episódio e também fiz uma pequena pesquisa, não através de críticas, nem assisti nenhum outro material, mas fiz uma pequena pesquisa ali sobre o enredo da série, tá? E ela pode ser muito interessante, isso vai depender também muito do desenvolvimento ali, se os diretores vão conseguir realmente fazer com que essa série ela seja uma série de entretenimento, abordando tanto assunto assim que para do público pode ser assuntos bem complexos, ainda que não seja 100% pautado na ciência, mas ainda assim ele tem bastante é, assuntos, temas complexos que podem ser sim discutidos no meio da ciência, no meio da própria sociologia, isso pode ser discutido também, porque ele não traz só questões científicas ou pseudocientíficas também, tá? Ele vai abordar uma série de coisas ali que eu acho que para quem gosta, quem curte falar sobre esse tema, vai amar, tá? Antes da gente começar, quero dar um alô, um abraço aí para Samara Conte, nossa grande amiga, e ela é a Fist da noite, né? Primeiríssima. E eu tô esperando aqui, talvez o Mazo entre, tá? O Mazo do canal Alvini Free. Talvez ele entre. Ele disse que assistiu a série inteira, né? Então ele vai ter bastante coisa ali pra falar. Se bem que a gente só vai abordar o primeiro episódio mesmo, tá? Porque eu não vou poder falar sobre coisas que eu ainda não vi. Tá bom? Então a gente, além de abordar o primeiro episódio, eu vou trazer algumas questões ali que eu dei uma pesquisada ali em termos de curiosidades para vocês também, tá? Como sempre, eu pretendo que essa live ela não seja longa. Então acho que uma horinha ali, no máximo, uma hora e meia, dependendo do desenvolvimento da live, beleza? Bom, gente, o problema dos três corpos. A primeira vez, tá, que eu vi que ia estrear essa série com esse nome, eu falei, putz, querida, que é esse negócio de problemas de três corpos? Né? Aí você vê o trailer não mostra muita coisa, né? O trailer nos induz a pensar coisas fantásticas, né? Poxa, pessoas olhando para os céus, assim, maravilhadas, né? E você vê ali um pano de fundo ali das cidades e também ali um pouco do universo e tudo mais. Você fica pensando, cara, isso aí é ficção científica, só pode. Enfim. Só que ele traz alguns elementos ali que a gente já discutiu aqui no canal, por exemplo, em diversos temas da astronomia, também da pseudociência, que a gente já debateu aqui sobre isso, e também com relação à religião, né? É uma coisa que ficou uma pulguinha atrás da minha orelha quando houve algumas menções religiosas ali, entendeu? E não são muitas menções religiosas, nem assim tão importantes, pelo menos nesse primeiro capítulo. Talvez isso possa se desenvolver nos próximos, mas eu não vi como que tenha sido extraordinário ali, mas que eu acredito, tá, realmente que lá para frente ele possa fazer algum tipo de diferença. Beleza? Então vamos lá. O problema dos três corpos, tá? Primeiro episódio foi contagem regressiva.
tá? Então, contagem regressiva é o início de algo muito grandioso que está por vir, tá? Basicamente, começa a acontecer coisas muito estranhas, tá? Dentro da própria ciência e com alguns personagens que foram apresentados. Eu não vou lembrar o nome de todos os personagens, tá, gente? Então, eu até que trouxe uma listinha aqui para tentar falar, né? São nomes ali chineses, então eu não sei se eu vou conseguir executar esses nomes com certinhos, né? Então, alguns personagens que apareceram, alguns foram mencionados, eles começaram a ter visões, visões de contagens regressivas. Tá? A série não começa assim, só para contextualizar vocês. Então, essas contagens regressivas meio que elas apareciam na frente, na visão desses personagens, e eles conseguiam ver vários tipos de contagens regressivas aleatórias. Aleatórias, tá? E, sei lá, uma coisa assim que parece meio tecnológico, né? E eu comecei a imaginar, caramba, isso aí pode ser aquela realidade aumentada, né? Que você começa a ver coisas, né? Existem inclusive óculos aí, acho que da Apple, se eu não me engano, que tem essa tecnologia de velocidade aumentada e você consegue visualizar como se fosse uma outra dimensão. Então você pode ver um mundo completamente 100% digital, ou você pode ver o mundo real, só que com alguns outros elementos digitais passando na sua tela. Isso lembra muito o Homem de Ferro, né? Que na armadura do Homem de Ferro ele tinha aquele visorzinho que passava várias informações, vídeos e tudo mais ali. E ele conseguia muitas informações através daquela tecnologia linkada com a internet e tudo mais. Então isso me fez lembrar desta tecnologia, do uso dessa tecnologia. Aí eu tenho um ponto, tá? Eu não consegui ver nisso nada relacionado a questões sobrenaturais, tá bom? Então eu já comecei pensando, isso não parece ser sobrenatural. Não é sobre coisas sobrenaturais. Parece mais tecnológico. E aí eles começaram vendo essas contagens regressivas. Beleza. As pessoas que viam essas contagens regressivas, elas acabavam se suicidando misteriosamente. Eu não sei o porquê, tá? Para você que assistiu a série inteira, já assistiu a série inteira ou assistiu mais capítulos, você já deve saber o porquê. Eu não sei o porquê ainda, tá? Eu tenho uma ideia, uma suspeita do que possa ser, mas saber mesmo, eu não sei. E aí o que que acontece? A partir desse ponto, as pessoas que veem essa contagem regressiva, elas geralmente estão ligadas à área da ciência, pelo menos até esse presente episódio. Elas estão ligadas à área da ciência. E essas pessoas, elas conseguem identificar que existe uma anomalia, algo inexplicável que pode mudar completamente os rumos da ciência. É aquela coisa que as pessoas falam assim: ah, se isso aqui for verdadeiro, isso aqui vai mudar tudo aquilo que nós sabemos da ciência. É praticamente isso. O que é, eu ainda não sei, tá? Vamos lá, agora vamos voltar do princípio, tá? Realmente de quando tudo começou. A série ela começa, gente, tem spoiler, tá? Então essa live aqui é pra quem já assistiu o primeiro episódio no mínimo, tá? Eu não vou avisando. A série começa em uma época anterior, tá? Década de 60, durante uma revolução cultural na China. Durante essa revolução cultural na China, um professor ele é colocado diante de uma multidão. Eu tenho aqui o nome desse professor, espero que eu saiba pronunciar o nome dele, tá? O nome dele é Ye Zetai. É um nome chinês. Então, se eu errar, me perdoem, gente, pelo amor de Deus. Ye, Zetai, Zetai. E ele foi colocado diante de uma multidão de jovens, desses jovens revolucionários, é, que começaram a questionar ele sobre algumas questões. E aí entra a primeira menção sobre a possibilidade da existência de um Deus, né? Eles mencionam isso. Não necessariamente que o Yezetai ele acredite em Deus,
Mas ele, já naquela época, ele já tinha descoberto essa anomalia. E essa anomalia, que era inexplicável, talvez ele tenha levado para esse lado da divindade mesmo. Porque até então, pelo que deu a entender, ele não sabe exatamente o que que é aquilo, o que que realmente está acontecendo. Então, quando o ser humano ele não sabe explicar algo, né, do nosso mundo, da nossa natureza, algo que a gente vê que é extraordinário, a nossa tendência é levar isso para o lado do sobrenatural ou para o lado da deidade. Então o ser humano ele começa a criar deuses a partir de uma perspectiva de que, pô, se eu não sei explicar aquilo, aquilo é muito extraordinário, então só pode ser um deus, né, ou deuses. Então todas as culturas do mundo, elas basicamente, ao não saber explicar coisas que elas veem, que elas vivenciam, levam isso para o lado da crença religiosa, tá? Crença religiosa foi criada pelo homem? Sim, mas a gente vai falar disso depois, de uma maneira mais tranquila. O que que acontece, tá? A partir dessa falta de conhecimento, a humanidade, em cada época, ela vai construindo ali histórias, né? E aquelas histórias vão se consolidando. Com isso, a gente tem a criação de diversas sociedades, cada uma com a sua cultura e com a sua religião própria. E cada uma, ela explica à sua maneira o universo, tá? A existência, a criação, tá? Por quê? Quando a gente para e pensa, nossa, um mundo tão complexo como o nosso, parece que tudo foi projetado, aí entra a questão do design inteligente, que a gente não vai falar sobre isso aqui, é apenas uma menção. O design inteligente. Ora, o design inteligente é uma teoria há muito tempo criada por criacionistas, olha a redundância, criada por criacionistas lá nos Estados Unidos para tentar colocar uma posição Deus dentro da ciência, tá? Então vamos lá. O design inteligente, ele não é considerado religião segundo, né, os membros, né, dessa ideia de design inteligente, desse grupo, eles são uma comunidade. Então eles colocam, né, ali como se todo o universo, todo o nosso mundo, ele fosse criado por uma inteligência superior, tá? Por um criador ou por criadores. Então eles deixam isso muito aberto, que pode ser um deus, pode ser uma entidade biológica extraterrestre. Então eles não especificamente falam sobre Deus. Ao meu ver, tá? Boa noite, Odailton. Ao ver, gente, ó, vou te falar uma coisa para vocês. Ao meu ver, alguém me mandou mensagem. Ah, foi a Jaquita. Jaquita talvez não entre, tá, gente? Porque ela tá chovendo muito lá e tá complicado para ela. Então vamos lá. Ao meu ver, tá, gente? Ah, toda a estrutura do design inteligente foi criado mais por conta da religião mesmo, para tentar falar assim, olha, nós não temos a prova de que Deus existe, mas se nós colocarmos aqui algumas questões sobre sobre a estrutura, né, do nosso mundo, do universo, em contraponto ali, inclusive a teoria da evolução de Darwin, a gente pode chegar ali a um consenso de que o fato de não ter uma explicação pode ser realmente o espaço que Deus precisava. Não sei se vocês conseguiram entender muito bem esse ponto que eu coloquei. É tipo assim, nós não temos a prova de que Deus existe. Beleza? Mas, contudo, porém, vocês da ciência não têm a prova de como começou, se originou o universo. Vocês não sabem como que os seres se desenvolveram. Vocês têm uma ideia de que foi a evolução das espécies, mas e se não for? E se houver uma outra explicação? E se essa evolução ela tiver uma falha? E é dentro dessas falhas que o design inteligente tenta preencher as lacunas com uma deidade, tá? Então, para mim, nada mais é do que uma artimanha. Ok. Tendo dito isso, gente, só para a gente poder entender um pouquinho
que durante essa Revolução Chinesa lá, década de 60, esse professor, cientista, ele foi colocado diante da multidão e foi questionado sobre essa questão que ele não sabia explicar e que ele atribuiu a um criador, uma deidade. E aqueles jovens muito fanáticos, né, quando ele confirmou isso diante de todos, eles simplesmente espancaram ele até chegar a um ponto que ele morreu. Inicialmente, eu acredito que eles não queriam matar ele, mas foi espancado por vários e acabou não resistindo. E esses jovens, tá, um detalhe que eles eram alunos, muitos deles eram alunos desse professor, tá? E quem estava assistindo tudo isso lá desesperada? A filha, né, que é a Ye, cara, esse nome vai ser difícil de falar, hein? É Ye Wen Wenji. Ye Wenji. É a filha do Yezetai, tá? Tinha lá também a esposa dele, só que a esposa dele parece que começou a fazer parte desse grupo revolucionário, né? E, tipo assim, meio que consentiu com a morte dele, né? Naquele momento. Mas a filha, que também é uma astrofísica, ela ficou desesperada ali. E, pelo que eu pesquisei, tá? Ela vai ser a protagonista ou uma das protagonistas, dos personagens protagonistas dessa história, ok? Então vamos lá, tá? O que que acontece? É... A Ye Wenji. Vai ser difícil falar, cara, esse nome, muito complicado. Ye Wenji, né, que era filha desse professor físico, ela foi testemunha dessa brutalidade da Revolução Cultural, tá? O pai dela deu a entender, né, durante a prisão que ela passou, que o pai dela era perseguido, procurado por cometer crimes que iam contra essa revolução, tá? Essa revolução cultural. E com certeza ele deve ter passado algumas informações para ela sobre as pesquisas dele. Tanto é que, em dado momento do episódio, ela dá algumas informações para alguns militares, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Ô Dailton, deixa eu destacar aqui seu comentário. Vamos lá. Ô Dailton, tudo vai do conhecimento que cada, que cada um faz da evolução humana. Acho que é isso, né? Tanto científica quanto moral. Isso. E aí o que que acontece? Ela provavelmente ela recebeu esse conhecimento, que ela também é uma astrofísica. Ela não é somente a filha de um grande astrofísico, um professor. Ela é, então ele deve ter passado esse conhecimento para ela. Depois que aconteceu aquilo, ela foi presa, ela foi para uma prisão, e nessa prisão ela trabalhava. E dentro daquela prisão ela conheceu um rapaz. Eles se relacionaram lá dentro, só que ela acabou sendo pega com um livro, e esse livro ele continha algumas coisas ali que eram considerado ah, até mesmo crime, doutrinas criminosas, radicais, né, extremistas, né? E eu não sei o que tem naquele livro, mas eu imagino que aquele livro ali traz os conceitos estudados pelo pai dela e por outros cientistas que também foram perseguidos. E sim, tiveram mais cientistas perseguidos, tá? Mas calma, porque isso a gente vai vendo ao longo desse episódio. O que que aconteceu? Ah, ela foi levada até vamos dizer que é um quartel-general, uma base que ficava no alto da montanha. Isso, tá? Eu já estou resumindo para vocês que já aparece lá mais para o final, mas só para vocês terem uma ideia do quão grande é a conspiração, a operação em torno de toda essa problemática, tá? Então ela é levada para lá, ela fica diante de alguns oficiais e esses oficiais falam para ela, fazem uma proposta para ela. Olha, se você decidir trabalhar conosco, tá? Você vai sair da prisão, não vai mais ficar na prisão, porém, você nunca mais vai sair dessa base militar. Você trabalharia num centro de pesquisas científicas conosco, para a gente poder entender uma questão que é ultra confidencial. Ela concordou, tá? Ela concordou com isso. E de lá ela foi e ela começou a conversar com alguns oficiais e ela falou algumas questões científicas lá. Eles ficaram muito interessados. Beleza. Enquanto isso rolava, tá? Isso lá na década de 60, tudo mais,
nos dias atuais, os cientistas estavam meio cafifados. Caramba, aconteceu um negócio aqui que eu não vou saber explicar para vocês agora, tá? Aconteceu um negócio aqui que ele vai completamente contra tudo que nós aprendemos sobre a física, a astrofísica. E se isso daqui a gente trazer isso para o mundo, a gente fazer nossas publicações a respeito disso, isso aqui vai fazer com que a nossa carreira ela vá para o espaço, porque o mundo não está preparado para isso, entendeu? E aí a gente já vê um senso de urgência, né? Um senso eh, de gravidade, né? Na situação. Então alguma coisa está acontecendo e está mudando ali as leis físicas naturais e que eles não têm como explicar isso pela ciência convencional. Tem alguns diálogos ali entre alguns cientistas, né, alguns colegas cientistas falando sobre isso, né? Alguns deles falam assim: olha, você realmente vai querer ir por esse caminho, né? Você é uma pessoa que tem uma carreira de sucesso aqui. Você mexer nessa história aí, você vai acabar perdendo todo o seu prestígio. E aí, né, o rapaz ali fica meio que relutante, mas enfim. Nesse meio termo, uma das cientistas, ela acaba que ela começa a ter aquelas visões das contagens regressivas. Inclusive, a contagem regressiva é o nome do episódio 1. Ela começa a ver aquilo. Ela fala assim: pô, fulano, vem cá, você tá vendo aquilo ali? Aí o cara fala assim: eu tô vendo nada não, não tem nada ali, entendeu? E ela começa meio que a achar que ela tá maluca, né? Ela começa a ver ali uma contagem regressiva do nada, no vento, assim, no ar, né? Aparecendo ali, como se fosse aquela visão de realidade aumentada que eu mencionei no início, né? Tá, beleza, ela ficou cafada com aquilo ali, talvez pensando, pô, tô doida, né? E dado momento, ela saiu para tomar um ar, né? Isso, eu acredito que lá, já próximo do apartamento dela. Aí aparece uma personagem que apareceu no trailer da série. Não sei qual é o nome da personagem, ela não se apresentou com o nome, né? Talvez ela vá se apresentar nos próximos episódios. Ela simplesmente chegou lá, começou a puxar a conversa com essa cientista, com essa astrofísica. E a astrofísica, tipo assim, ela falou algumas palavras motivacionais ali. A astrofísica, olha, você parece ser uma pessoa bem legal, mas eu não tô bem para ter esse tipo de conversa aqui agora e não sei o quê. Aí a moça, ela foi e falou uma coisa sobre a visão da cientista. Ela perguntou: "Cara, faz tempo que você está tendo essas visões?" A cientista, assim, olhou assim para ela: "O quê?" É, tipo assim, surpresa, né, porque, poxa, como é que ela sabe? Ninguém acreditou em mim quando eu falei e ela sabe que eu tô tendo essas visões. Aí essa menina, ela começou a falar, né, algumas coisas assim, falou: "Ó, isso aí é uma coisa que realmente acontece e tem como fazer parar. Olha só, tem como fazer parar, entendeu? Porque se você deixar chegar ao zero, só coisas ruins podem acontecer." E aí ela acaba se despedindo, só que ela fala assim: "Ó, amanhã, meia-noite, você vai sair até o lugar X e você vai olhar pra cima." Aí ela vai, né, tá meio assim encafifada, ela conversa com um outro colega, né, e acaba convidando ele a ir com ela à meia-noite pra observar alguma coisa que ela iria ver. E nisso que ela e o colega vão observar, de repente eles olham para os céus e as estrelas que estão nos céus começam a piscar, né, como se fosse um pulsar, né, piscar e apagar. E não foi só ela que viu, o colega viu, outros personagens viram também, de outros locais, aquilo ali, e aí o episódio acabou, né. E aí começam a aparecer questionamentos, sabe, na minha cabeça a respeito de tudo isso, tá. Porque o episódio em si, ele traz muita coisa, tá. Pode parecer que não, mas ele traz muitas coisas ali, só que tem coisas que parecem distintas, mas ao mesmo tempo conectadas, tá. Coisas que a gente vai poder falar aqui.
A física não existe na série. Tá? O Dailton falou que a física não existe na série. Ela não é astrofísica, ela está apenas fazendo pesquisa sobre nanotecnologia. E aí o que acontece? Algumas questões começam a aparecer. Primeiro, a questão tecnológica, como eu falei. Não me pareceu que essa contagem regressiva foi algo sobrenatural. Algo, sabe, de divindades, coisa e tal. Não. Tecnologia pura. Isso me levou a crer que, pô, ou tem alienígena envolvido nessa história, ou você tem alguma organização muito grande que está fazendo alguma coisa importante, tá? Nesse sentido tecnológico. E aí isso me levou, né, a lembrar de alguns filmes antigos, né? Como, por exemplo, um dos mais famosos, Matrix, que trata sobre o quê? Sobre simulação. Sobre seres humanos sendo cultivados por máquinas e sendo a mente deles sendo presas em simulações. Me fez lembrar também, logo de Show de Truman também, me fez lembrar sobre isso. E aí eu pensei, pô, isso aqui tem alguma coisa a ver com simulação, tá? Independente de ser alienígena ou não, tem a ver com a simulação. Alguns temas que a gente consegue identificar aqui, por exemplo, ciência versus fé. Lembra que eu falei? Evolução, a própria cosmogonia, né, que a gente tem ali na criação, o mito das criações, a gente pode perceber aqui também. Contato com civilizações alienígenas, impacto da tecnologia na sociedade, a natureza humana, né, que envolve o quê? O altruísmo, o egoísmo, a busca por significado em um universo caótico também. E o determinismo versus o livre-arbítrio, né, que cita ali o papel da física e do caos na vida humana e a questão da liberdade de escolha, coisa que a gente vê que retrata muito bem ali, né, durante a Revolução Cultural ali na China na década de 60. E o que acontece, tá? A partir daí, a gente tem um momento em que uma das personagens ela vai de encontro a outra. E lá ela encontra um capacete. Deixa eu ver se eu consigo a imagem do capacete, que é muito legal. Aqui, ó, tem uma imagem maneirinha aqui. Deixa eu abrir ela, uma nova guia e mostrar para vocês. Abrir janela. Não, guia do Chrome. Aqui, ó. O capacete é esse aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso aqui é um capacete com uma viseira. É tipo um capacete, né? Com uma viseira e tudo mais. Esse capacete aqui, ele é chamado de videogame. É, videogame, tá? E nesse videogame, ele tem uma simulação. E aí a gente associa, né? A gente já tem hoje em dia, né, óculos de simulação de realidade aumentada, né? Então a gente associa a inspiração da história do enredo nisso aqui. Então o problema dos três corpos, pelo que eu entendi, tá, gente? Vocês que assistiram aí a série inteira podem me corrigir. Pelo que eu entendi, o problema dos três corpos ele é relacionado a algo que é visto aqui nessa simulação com esse óculos aqui. Então eu acredito que as pessoas que têm essa visão aí eu acredito, né, posso estar errado, da contagem regressiva, elas têm que utilizar esse óculos e eles têm que ver e resolver um problema a partir dessa simulação. Agora, o quanto que esta simulação ela interfere na realidade, como por exemplo o Dailton falou que não tem física, não existe, a física não existe na série, até que ponto isso daqui vai interferir no mundo que eles acreditavam real até então, entendeu? E aí eu penso que de repente é até uma similaridade muito grande com Matrix,
a questão da simulação, indivíduos que acabam furando essa bolha da simulação e encontrando de fato o mundo real. E aí, dentro das minhas pesquisas, o que eu consegui encontrar de informações? Consegui encontrar de informações que, primeiro, essa civilização que provavelmente está tendo contato com a humanidade, essa civilização, ela vem de um planeta, né, em Alpha Centauri, né? Então, eles são conhecidos como os Trissolares. Vamos lá, o Dailton. Os óculos são entregues para poucos cientistas e ninguém sabe de onde vem. Muito possivelmente dos alienígenas, né? Se for o que eu estou pensando. Então, essa civilização seria a civilização de Trissolares. Então, esse seria o primeiro contato que a humanidade tem com essa civilização alienígena de Alpha Centauri. Isso, né, Odailton? E aí, indo por esse caminho, a gente vai convergir o quê? Na ficção científica, contato alienígena. Mas a gente também vai entrar em muitos aspectos da física também, entendeu? E isso é legal por um lado, mas por outro lado, muita gente não vai entender sobre física. Eu não vou entender muita coisa sobre física, mas isso é legal, por quê? Porque a gente vai poder ter oportunidade de se interessar por esse assunto e de pesquisar um pouco mais sobre isso. Tem um vídeo que o Juliano lançou, não assisti ainda, não assisti de propósito, porque eu quero assistir primeiro a série, para depois assistir esses materiais complementares, para poder entender um pouco mais ali o que faz sentido ou não. Mas ele falou a ciência por trás do problema dos três corpos. Então, cara, eu acho que vai ter muita coisa ali interessante ali, que a gente vai poder tirar ali de conhecimento científico também, conhecimento antropológico também sobre a própria humanidade, como que o ser humano ele vai reagir a certos acontecimentos que são inexplicáveis. Se nós, por exemplo, temos tantas informações hoje em dia, temos a internet, tecnologia, né, temos vários conceitos sendo jogados dentro da nossa cabeça, como que a gente reagiria se a gente visse algo que é inexplicável? Algo que a ciência não consegue, decifrar. E nós aqui, como é que nós ficamos? Nós que somos leigos nesse assunto. Vamos agir como nossos antepassados e começar a deidificar tudo? Entendeu? Acho que essas discussões vão ser bem interessantes. Agora, sobre o episódio em si, achei monótono, tá? Achei bem monótono a série. Mas é o que eu falei no vídeo lá do outro canal, tá? Eu compreendo que, como vai trazer coisas tão complexas assim, é necessário ter mais diálogo. Se esses diálogos vão convergir em algumas ações ali que possa nos levar a um entretenimento, eu não sei, tá? Mas eu acho que é bem monótono ali. Ele interessa por um lado, porque, tipo assim, você tentar entender algo que é um enigma, pô, isso é interessante pra caramba. Acho que o ser humano, ele tem esse costume de se interessar por coisas que, além de serem fantásticas, são coisas que, tipo assim, nossa, eu preciso saber o que que é isso aqui, eu preciso descobrir, entendeu? O ser humano tem a sede de fazer isso. Então, acho que por esse aspecto, muitas pessoas talvez não gostem do ritmo, né, da série, do andar da carruagem, mas por outro lado podem se interessar por esse lado também do conhecimento. É bem didático, fica tranquilo ou não? Não, tranquilo eu tô, entendeu? Eu sei que se tiver alguma coisa que eu não entender ali, eu vou pesquisar ali, vou achar. Se eu vou ainda assim entender, também não sei, tá? Dependendo da complexidade do que for levado. Mas eu achei bem interessante aí esse conceito realmente da série, tá? E tem, só pra gente poder finalizar essa parte, a gente tem também um pedaço, né, nesse primeiro episódio, da visão, né, que a pessoa que usa esse óculos vê, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Tem até um pedaço aqui, eu acho que tem um trecho aqui. Cara, eu não sei se isso aqui não é ainda
Eu acho que essa daqui é uma das personagens. Deixa eu abrir aqui a imagem. Falei você. Abrir mais de uma nova guia. Essa daqui. Compartilhar essa guia aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Então, isso aqui a gente já vê que é dentro da simulação, tá? Você consegue até ver uma personagem aqui. Eu vi uma silhueta que parecia ser dela no primeiro episódio. É dela? Vocês sabem dizer? Sabe dizer, o Dailton? Não sei. Sei que tinha uma personagem que estava lá e ela estava num determinado local e ela teve uma visão bem assustadora, né? E aqui você vê aqui que seriam 3 corpos, tá? Então, isso já atrai a curiosidade, saber, o que são esses 3 corpos, né? É um problema, né? Então, o problema tá aí para ser resolvido. Então, já nos leva a querer entender e descobrir o que que é isso, né? Se for alguma coisa muito boba, acho que muita gente vai ficar a pé da vida. Mas o pessoal fala muito bem, né? Até porque tem uma versão que é chinesa, né? Dessa série, tem acho que 30 capítulos, uma coisa assim. Então, tem muita gente que já conhece, tem os livros e tudo mais. Então, se for alguma coisa muito boba, até porque o que é bobo pra mim, às vezes pode não ser bobo pra vocês, né? Mas assim, eu torço pra que seja algo bem legal ali, algo que, tipo assim, nossa, faça um boom na cabeça. Cadê? NPC. Essa personagem é um NPC? Nossa, eles fazem direitinho, né? Um NPC. NPC, pra quem não sabe, quem não é do mundo dos games, NPC são personagens ali que compõem um jogo de realidade aumentada ali, um jogo de mundo aberto, de simulação. Então, às vezes, você tem ali. é, um exemplo, GTA, né? O GTA, por exemplo, é um mundo aberto. Então, ali você tem o personagem principal, os personagens secundários e tem ali as pessoas que estão andando no meio da rua, que são os NPCs. Então, essa personagem seria isso, né? Interessante. Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem. É porque tem muitas cenas aqui que eu não. Que não tá no primeiro episódio. Então não vou saber explicar. Mas cadê você? Aqui, ó. O mesmo rapaz que estava usando o óculos, aqui ele tá segurando na mão. Muito legal, né? Hum, deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Essa cena aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Foi a cena que eu falei da Revolução Cultural. Pô, tá um pouquinho embaçado. Deixa eu ver se tem outra. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Só tem essa. Essa aqui acho que não vai aparecer, não apareceu no primeiro episódio. Vou compartilhar essa guia aqui. Essa aqui é durante a Revolução Cultural na China. Essa moça aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem dela. Foi a pessoa que conversou com uma das personagens lá e falou, né, que teria como parar, entendeu? Que ela teria que ir até um determinado local e tudo mais. Essa daqui. Qual o papel dela dentro da trama, eu não sei. Ó, o Odailton falou, deixa eu colocar na tela, que é o defensor do portal. Somente autorizados podem entrar, né? Ou seja, eu vou fazer uma pergunta, Odailton. Vamos lá. Uma perguntinha básica, que eu tô suspeitando. Só me diz se é sim ou não, tá? Esses defensores, como é que se diz, né? Esse defensor do portal, ele é um NPC? Ele é um alienígena? Dentro do jogo, isso é uma simulação mesmo? Ou vamos dizer que é uma outra dimensão? Um mundo paralelo? Sabe dizer, Odailton?
porque eu trabalho com todas essas hipóteses, né, então eu penso realmente que pode pode ser tudo isso. Essa imagem aqui, gente, deixa eu falar, eu acho que são dos principais personagens que vão estar dentro dessa série, tá. São esses aqui, ó. Aqui a gente tem o rapaz que usou óculos, tem a menina que tá tendo a visão, que ela trabalha com tecnologia, né, nanotecnologia. Esses 2 aqui são astrofísicos, se eu não me engano. Não me lembro. Eu assisti ontem, então não me lembro dele. Também não me lembro dele. Lembro dele. Se eu não me engano, ele estava no terraço com uma outra pessoa quando observou também as estrelas, né, pulsando, entendeu? E tem mais personagens aqui também, tá? Que eu não sei qual vai ser a importância deles ali dentro dos episódios. São esses aqui. Alguns vocês já viram, né? E aqui, ó. Enfim. Então tem muito personagem ainda pra gente poder assistir. Dailton falou que é um NPC do jogo. Vamos botar aqui. É NPC do jogo que está testando o nível do usuário, né? Que possa resolver o problema dos 3 corpos. Entendeu? Ou seja, é uma IA, né? Vamos supor que é uma IA. Tá lá pra fazer isso. Enfim. E eu, cara, assim, o que eu posso falar que eu achei desse primeiro episódio, tá, gente? Eu achei ele monótono, sim, mas eu achei interessante, né? O suspense, o enigma sobre isso. Então, o fato de eu começar a pensar em várias teorias para tentar explicar isso é legal, é uma coisa legal, entendeu? Acho que é divertido, né? Quando você tem, assim, filmes ou séries que fazem isso com você, você fica tentando assim, pô, isso aqui deve ser isso, deve ser aquilo. E aí quando você vai descobrir, aí você fala, caraca, eu tava certo. Eu falei, pô, passei longe pra caramba. Então eu gosto que filmes e séries façam dessa forma também. A série chinesa é muito mais lenta, porém com muito mais detalhes que explicam a série da Netflix. Aí a gente tem que entender que também, né? Eu penso, eu vi muita gente reclamando que ela são 30 episódios da série chinesa e que eles resumiram muito. E aí eles têm alguns problemas, né? Porque se você resume demais, você deixa muita coisa de fora. Mas se você é muito detalhista, tem muita coisa que não é importante que acaba sendo inserida. Então eu fico no meio termo. Eu acho que só as coisas que são realmente importantes devem aparecer numa adaptação, tá? Mas eu não sei dizer para vocês, né? Se as coisas que são resumidas ali realmente não eram importantes. Mas fica aí para quem assistiu a série chinesa. Eu não sei se a série chinesa, perdão, se ela tem dublado, porque cara, são poucas as coisas que eu gosto de ver legendado, poucas. E pra uma série longa, ver tudo legendado ali, ó, eu não curto. Se tivesse dublado, talvez eu não vou ver 30 episódios, né? Mas talvez eu tivesse curiosidade em ver um pouquinho, a fazer uma comparação de algumas cenas que eu acredito que se repete ali, né? E tem um livro também, né? A gente pode também pesquisar pelo livro ali algumas informações. Ó, gente, tem uma enquete aqui, ó, a gente já tem 5 votos. Na enquete eu coloquei assim, ó, você sabe o que é o problema dos 3 corpos? Né? Então a gente tem 5 votos e a gente tem 60% dos espectadores aqui nessa live sabem o que é e 40% não sabem. Eu me incluo nos 40%, tá? Apesar de eu não poder votar, o YouTube não deixa eu votar na minha própria enquete. Mas eu me incluo nesses 40% ali, tá? Só que vamos deixar, gente, vamos dar essa resposta, vamos encerrar essa enquete aqui e deixar essa resposta para a próxima live que eu vou fazer depois que eu tiver assistido todos os outros episódios. Se é, se é que a gente vai ter essa resposta. Porque pode ser que venha a resposta numa segunda, terceira, quarta temporada.
Vai depender muito ali de como que vai ser o sucesso da série ali, mediante o público ali, né? Se a Netflix vai continuar ou se ela vai cancelar, como já fez com tantas outras. Só tem legendado, né? Só legendado em chinês e inglês. Mas pode traduzir automaticamente para o português no YouTube. E também a tradução automática não é lá grande coisa, né? Mas ainda assim, pode ser que eu veja algumas coisas ali em nível de comparação mesmo, né? Mas assim, eu me interessei. Não é extraordinária. Não vai prender muito. Se eu ver ou não ver, se eu desistir de assistir, não vai fazer falta nenhuma. Mas assim, eu me interessei. Eu tô a fim de ver o segundo episódio para poder ter algumas respostas do primeiro. Vem cá, esse 0,75x é o quê? É pra gente diminuir a velocidade, é isso? Eles falam muito rápido? Deve ser, né? É complicado, né, cara? É complicado. Até quando a gente vê legendado em inglês, às vezes tem algumas coisas ali que, caramba, o cara fala muito rápido. Mas em chinês, mano, chinês é brabo. É brabo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitas pastelarias, né? Pastelarias chinesas, né? Dizem que não existe. Hoje em dia já deve existir, mas na época que os chineses começaram a criar pastelarias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma coisa que falava que não existia pastelaria na China. Isso foi coisa que eles, né, acabaram usando aqui no Brasil para poder ter o sucesso ali econômico. Hoje em dia tem, com certeza tem, na China deve ter pastel sim, pastelarias, né, na verdade. Mas aqui tem muitos chineses. E aí a gente frequenta, assim, essas pastelarias, come ali o pastel, alguma coisa, caldo de cana e tudo mais. E, nossa, vira e mexe, às vezes eles começam a conversar em chinês ali. Aí eu fico olhando assim e falo assim, caraca, muito rápido que eles falam, gente, muito rápido. Você escolhe em inglês, peraí, em inglês, traduzido para português. Uhum. Mas fora, né, fora isso deve ter algum serviço de stream, né? O original lá, original não, a primeira versão, né? Fica mais bonitinho. Deve ter em algum serviço de stream ali pra pessoa poder ver, talvez, né, tenha ali alguma coisa dublada. Porque eu me lembro que na época que eu tinha Netflix, por exemplo, tinha muitos filmes que não tinham dublagem, tinham só legenda. E às vezes pareciam filmes muito legais. Só que, tipo assim, não é que eu não possa assistir um filme legendado. Eu prefiro e opto por assistir dublado. Eu acho que eu ganho muito mais questão de tempo, de observar ali os elementos que estão na tela, do que no legendado, tá? Ou seja, eu não tenho o hábito, nunca tive o hábito de ficar vendo em casa, pelo menos, filmes legendados, tá? Disney Plus também tem alguns, né? Inclusive documentários. Tem alguns documentários ali que eles só tem legendado também. Às vezes pode nem compensar, né? Dublar ali um ou outro material ali, mas eu prefiro mesmo dublado, né? Material dublado. Você só achou no YouTube, né? O Dailton. Pô, aí tem que ver também, né? Qual foi o estúdio que fez a série chinesa? Que não necessariamente ele vai ter relação alguma com a Netflix, mas tipo. Também não sei se faz sentido você ter duas séries, né? A mesma série, duas versões na Netflix. Sei lá. Enfim. Mas eu sei que tem muita gente que fala que a série chinesa é muito boa. E tem gente que tá criticando essa, né? Dizendo que a série chinesa é melhor. Eu não sei. Pra quem assistiu, né? Pode fazer essa comparação. Mas enfim. Gente, a gente vai encerrar já a nossa live. Já passa. Tá passando um pouquinho ali de. Já falta 8 minutos para 1 hora de live. Eu prometi ser bem rapidinha a live, né? Até 1 hora mais ou menos. Mas assim, o que que fica desse primeiro episódio? Tá? Pra você que de repente vai chegar aqui, pô, não vi, né? Vai ter um monte de spoiler, né? Mas enfim. Cara,
pelo meu gosto, eu achei parado o primeiro episódio, mas ele compensou na questão da curiosidade. Ele me fez ficar com curiosidade sobre como vai se desenrolar as coisas daqui para frente e sobre questões de respostas, que eu estou querendo ver se eu estou certo ou não nas minhas teorias. Então, para mim, causou esse efeito. Para vocês, né? Vocês deixem aí no comentário da live o que vocês acharam, qual a percepção, né, como vocês receberam essa série. Você que assistiu a chinesa ou você que só está assistindo pela primeira vez também aqui comigo, tá bom? Gente, a enquete encerrou com 50%, né? Teve mais uma pessoa que votou ali de 50% para quem sabe o que é o problema dos três corpos e para quem não sabe. E aí, gente, na próxima. Eu vou marcar provavelmente na próxima sexta-feira. Pode ser que seja antes, tá? Vai depender muito ali, questão de tempo, tá? Porque eu vou ter que assistir, né? São quantos episódios? São 8 episódios? Acho que são 8, né? Então, sendo 8 episódios, eu posso assistir, assim, uns, sei lá, uns 3 episódios por dia pra acabar rápido, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 3 dias? 3 dias, mais ou menos, né? Pra mim poder assistir todos os episódios. Se eu tiver coragem e saco, aí eu posso assistir num dia inteiro. Mas é muito raro fazer esse tipo de maratona, tá? Ele leva muitas horas ali, geralmente eu tenho muita coisa para fazer e não dá para ficar muito tempo disponível ali só para isso. Bom, gente, agradecer, né, a presença de vocês que compareceram, tá bom? O Dailton, a Samara, entendeu? Teve aí presente também. A Ludmilla iria aparecer, mas acho que pelo horário ela não pôde comparecer. O Mazo iria estar participando aqui comigo também, mas deve ter tido algum tipo de imprevisto. E a Jaquita, também um grande abraço para ela, que está com um temporal lá. Nibiru chegou até o Rio Grande do Sul. Enfim, pessoal, um forte abraço a todo mundo. Continuem acompanhando o canal, tá bom? Em breve vou trazer mais vídeos, trazer mais lives para vocês, tá bom? Tem algumas programações que eu estou tentando trazer para o canal, então estou avaliando ali se vale a pena ou não. Um forte abraço, nos vemos em breve e eu fui.